E se eu te dissesse que existe um homem que declarou ter 77 milhões de dólares quando não tinha um centavo, e o universo respondeu: isso não é ficção, não é motivação barata, é uma história real sobre o poder da palavra falada quando alinhada com a fé. O nome dele era Jim, um homem comum enfrentando dívidas extraordinárias. A falência estava batendo à sua porta, os credores ligavam diariamente e todos os consultores financeiros diziam a mesma coisa: você está acabado. Mas Jim havia estudado os ensinamentos de Florence Scovel Shinn e ele entendia algo que a maioria das pessoas nunca compreende. A palavra não é apenas som, ela é força criadora. Ela é a ponte entre o invisível e o visível. Então, uma manhã, de pé em seu escritório vazio, com contas empilhadas sobre a mesa, Jim fez algo insano. Ele olhou no espelho e declarou com convicção absoluta: eu tenho 77 milhões de dólares. Eu sou suprido por Deus em todas as áreas. Eu sou rico, abençoado e abundante. Sua voz não tremeu, seu coração não duvidou. Ele falou como se já fosse verdade. E essa declaração se tornou o ponto de virada de toda a sua vida. Se você está comigo até aqui, já dá para sentir que tem algo poderoso aqui. Então aproveita esse momento e já deixa o seu like, se inscreve no canal Desperta Senhor e ativa o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Isso ajuda muito a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas que precisam despertar. Eu acredito que você não chegou aqui por acaso. Existe um chamado sobre a sua vida. E talvez tudo o que estava faltando era uma palavra. Uma palavra que te lembre quem você é. Uma palavra que te reconecte com a sua essência divina. Uma palavra que te liberte da prisão da dúvida e te leve para o lugar da promessa. A história de Jim é fascinante porque ela revela uma lei espiritual que a maioria das pessoas ignora. A fé não é silenciosa, a fé declara. Florence Scovel Shinn ensinava que a fé verbalizada é a ponte entre o invisível e o visível. E Jim viveu essa verdade. Depois de fazer aquela declaração, ele não ficou parado esperando que um milagre caísse do céu. Ele agiu com a convicção de que já possuía o que declarou. Começou a fazer ligações de negócios, marcar reuniões, apresentar projetos. Mas o que mudou não foi sua estratégia, foi sua postura. Ele não estava mais falando como um homem desesperado, estava falando como um herdeiro. Não estava mais mendigando oportunidades, estava atraindo. E as pessoas começaram a notar algo diferente nele, uma autoridade, uma certeza, uma paz que não combinava com suas circunstâncias. Em 3 meses, Jim fechou um negócio que gerou exatamente 77 milhões de dólares. Não 76, não 78, exatamente o que ele havia declarado. Quando ele me contou essa história, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele disse algo que nunca vou esquecer. Não foi mágica, foi alinhamento. Eu alinhei minha boca com a verdade de Deus, e o universo não teve escolha a não ser responder. Florence Scovel Shinn costumava dizer que a palavra é uma forma de profecia pessoal. Quando dizemos "eu sou", estamos invocando uma identidade, e essa identidade começa a se manifestar. Se você diz "eu sou derrotado", o universo responde com situações que confirmam essa declaração. Mas se você diz "eu sou abençoado", você começa a atrair bênçãos. Jim entendeu isso, e ele escolheu declarar o que acreditava, não o que via. Esse princípio não é exclusivo do dinheiro. Ele funciona em todas as áreas: saúde, relacionamentos, propósito, paz. A palavra é uma chave espiritual. Quando usada com fé, ela abre portas que estavam trancadas há anos. Ela move o invisível, ela toca o coração de Deus, ela alinha o nosso espírito com o propósito divino. E o mais impressionante é que essa chave está disponível para todos. Não importa sua história, sua religião, sua condição atual. Se você tem fé em uma palavra, você tem tudo. Porque Deus não responde ao desespero, Ele responde à fé. E a fé se expressa pela palavra. Jim também aprendeu algo crucial: a declaração precisa ser consistente. Ele não podia dizer "eu tenho 77 milhões" um dia e no dia seguinte reclamar da escassez. A palavra precisa ser coerente com a fé.
E essa coerência cria autoridade espiritual, cria uma atmosfera onde o milagre pode acontecer. Todas as manhãs ele declarava: eu sou guiado por Deus. Tudo coopera para o meu bem. Eu sou suprido em todas as áreas. E essas frases se tornaram como escudos invisíveis. Elas o protegiam, direcionavam, fortaleciam. Não era superstição, era alinhamento espiritual. Era reconhecer que a palavra é Deus em movimento. E quando ele falava com fé, ele se movia com ele. Mas a história de Jim também nos ensina sobre responsabilidade espiritual. Se a palavra é o canal, precisamos cuidar do que falamos. Precisamos vigiar nossa boca, alinhar nossa linguagem com a verdade de Deus. Não podemos dizer eu confio e depois murmurar. Não podemos declarar eu sou próspero e depois reclamar da escassez. A palavra é uma alavanca espiritual, e nós somos quem controla essa alavanca. Jim fez uma limpeza no seu vocabulário. Parou de dizer coisas como nada dá certo para mim, minha vida é difícil, eu não consigo. Substituiu cada frase limitante por uma declaração de fé. Tudo é possível para mim. Eu sou suprido por Deus. Existe uma saída perfeita. E essas palavras começaram a moldar sua realidade. Era como se o céu estivesse esperando que ele falasse com fé. Hoje, Jim é um homem completamente diferente. Ele ainda enfrenta desafios, como todos nós, mas agora ele enfrenta com fé, com palavras que constroem, não que destroem, com declarações que abrem caminhos, não que fecham portas. E tudo começou com uma frase que o despertou. Uma frase que o fez enxergar que a boca pode ser instrumento de benção ou de maldição. E ele escolheu abençoar. Escolheu declarar vida. Escolheu ativar o céu com a sua voz. Quando perguntei a ele que conselho daria para alguém que está enfrentando circunstâncias impossíveis, ele disse: não espere que tudo mude para começar a declarar. Você precisa declarar para que tudo comece a mudar. Essa é a chave, esse é o segredo, esse é o caminho. A palavra falada tem um poder que o pensamento não alcança. Quando Jim disse eu tenho 77 milhões de dólares, mesmo diante da falência, ele estava ativando a abundância. Quando ele disse eu sou próspero, mesmo diante da dívida, ele estava se posicionando espiritualmente. A palavra é uma semente, e Deus é o solo fértil. O que plantamos com fé floresce, e o que repetimos com medo também floresce. Por isso devemos escolher plantar fé. Essa revelação pode mudar sua vida se você decidir aplicá-la. Pare de amaldiçoar sua vida com a sua boca. Pare de declarar o que você teme e comece a declarar o que você crê. Porque a fé que recebe é a fé que declara. Eu sei que talvez você esteja enfrentando desafios agora. Talvez esteja cansado, desanimado, sem forças. Mas eu quero te lembrar: a palavra tem poder, e você tem acesso a esse poder. Você não precisa esperar que tudo mude para começar a declarar. Você precisa declarar para que tudo comece a mudar. Essa é a chave, esse é o segredo, esse é o caminho, e ele está diante de você agora. Basta escolher, basta falar, basta crer. A jornada espiritual não é sobre perfeição, é sobre intenção, é sobre presença, é sobre fé. E a fé começa com uma palavra. Uma palavra que diz, eu estou pronto. Uma palavra que diz, eu confio. Uma palavra que diz, eu recebo. E quando você diz isso com verdade, o céu escuta, o céu se move, o céu responde. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu te peço, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa despertar e se inscreva aqui no canal Desperta Senhor. Isso não é apenas sobre números, é sobre missão, é sobre espalhar luz, é sobre criar uma rede de fé que transforma vidas. Cada curtida, cada compartilhamento, cada inscrição é uma semente lançada. E eu creio que essas sementes vão florescer em muitos corações, porque quando a palavra é liberada com fé, ela nunca volta vazia. Continue declarando, continue crendo, continue despertando, porque o céu está ouvindo e o céu está agindo. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como usar a palavra para quebrar ciclos espirituais e abrir portas que estavam trancadas há anos.
Vai ser uma continuação poderosa dessa jornada. Então já ativa o sininho para não perder, porque quando você fala com fé, o céu escuta. E quando o céu escuta, tudo começa a mudar.